E aí, galerinha, bom? E hoje eu vou fazer um vídeo avaliando um pouco, analisando um pouco o que está sendo mostrado aí sobre o Final Fantasy XIV Mobile, que tá muito promissor, por mais que eu não seja muito fã desse tipo de plataforma, mas tá muito promissor porque eu acho que pode ser extremamente positivo para o futuro do jogo original. Essa versão nova que tá ainda em beta e tal. Eu separei alguns vídeos para comentar um pouco e mostrar algumas coisas. Tá na minha tela aí já, vocês vendo no YouTube e tal. Então, vamos dar um bisu aí e comentar um pouco sobre. Tem uns pontos-chave que eu achei bem bacana. Então vamos lá. Aqui vamos ver já o showcase das classes, né? Aí tem um pouco de cada uma aí. Uma coisa muito bacana é que tudo bem que é nível 50, o nível máximo atualmente no jogo, né, vai ser lançado, né? No primeiro momento. Mas o número de skills até é ok aqui, cara. E não é muita skill. Eu tô muito curioso pra saber como é que eles vão manter isso e se eles vão adicionar mais habilidades aqui no futuro. Quando e se aumentarem o cap de nível. Isso vai ser bem legal. Visualmente tá muito bonito. O jogo tá bem bonito mesmo. E eu acredito que o jogo esteja relativamente leve. Uma coisa que eu espero que aconteça, não é garantida, né, mas eu espero que aconteça é que a Square Enix, por conta de estar trabalhando com essa outra empresa, ela aprenda a otimizar o jogo dela mais. Aprenda lições, sabe, de várias coisas, até de questão de interface e tal. Daqui a pouco eu vou mostrar outros vídeos ali interessantes a respeito desses outros detalhes. Mas o jogo tá muito bonito. E os comandos são bem simples, né? É bem coisa bem básica, tudo na mão ali, né? O botão. Tem esse botão do meio que eu fiquei bem curioso porque parece que é um botão de auto-ataque, como se o jogo virasse um action, sabe? Achei isso bem legal, bem interessante também. É o Black Mage agora. Dá pra notar que o Leyline é completamente diferente, né? O render do Leyline. Mas a essência do Black Mage também tá aí. Alternância dos elementos ali e tal, bonitinho. A garota gigantesca. Espero que tenha o comando pra reduzir o tamanho do summon. Tem a opção, pelo menos. O Ifrit tá mais vermelho aqui. Bem basicão. Aqui tá tudo bem estático, né? Tem um outro vídeo ali mais móvel que a gente vai dar pra ver uma olhada numa ação mais realista, vamos dizer assim. Aí o Monk. Ó, o Monk tem os proczinhos, né? Já dá pra conseguir pressupor o que pode ser no futuro do jogo quando tiver mais skills, né? Ó, caraca, o Monk pistoleiro. Aí sim. Ó o dragão. Aí dá uma bufada, pá. Ei, tá usando aquele buff. Esse buff não tinha sido removido do jogo? No original, se não me engano? Ou posso estar muito louco? Posso estar confundindo as bolas. Tacando o Sprite ali. Tá em pare com o outro Warrior. Bem bacana. Bem bacana mesmo. Ainda tem mais o White Mage ainda. Como é healer, né? Tem que mostrar as ações de cura. Vendo na curinha. Legal que eles colocaram aqueles personagens da lore, né? Nas raças. Bem legal mesmo. Vamos pro próximo aqui, é um vídeo do Arthas fazendo Extreme do Titã. Muito maneiro. Vamos dar uma olhada e comentar um pouco. Eu tava vendo um outro vídeo dele e eu achei uma das coisas mais legais que eu vi ele falando foi como a detecção do snapshot, né, dos hits das skills tá muito boa nessa versão. Enquanto no 14 o netcode do jogo é horroroso, no mobile tá excepcionalmente maravilhoso. Mas pelo menos foi a impressão que ele passou. Não foi nesse vídeo aqui, tem um outro vídeo dele que ele mostra. Ele faz os testes de snapshot. O snapshot é muito preciso. Isso é maravilhoso. Lembra que eu falei no começo que
Pode ser que esse jogo ele seja uma base importante para a melhoria do original. E não só isso, na verdade eu tenho até uma teoria meio apocalíptica, desculpa, que talvez isso aqui seja uma garantia ou uma tentativa da Square. É uma, né, teoria da conspiração minha. Uma tentativa da Square expandir o universo do jogo, que é bem popular, o jogo em si, né? Que é bem popular, para uma plataforma que pode angariar muito recurso, né? Pode ser bem lucrativo. Então, a ideia dele de tornar o jogo meio que multiplataforma, entre aspas, porque é um outro jogo totalmente, mas jogar para uma plataforma mobile pode ser que torne ele uma nova fonte de renda para a Square Enix. E, em especial, que o Downtrend não começou tão bem, talvez eles tenham algum preview um pouco mais negativo. Olha que legal as skills. Eu achei um pouco exagerado essas pedras no caminho, eu acho isso horrível. Detesto o show-off exagerado das skills desse jogo, mas visualmente bacana. Luta bem legal também. Aí aquela mecânica padrãozinha do Titã. Aí, nossa, dano da... Que dano foi esse? Legal, não tem o Heart. São 2 ADs. Muito interessante essa mudança que eles fizeram. Maneiro mesmo. Bem maneiro. O Arthas, infelizmente, pô, Arthas, tu botou o banner da campanha da Twitch em cima dos botões aqui, cara. Mas maneiro, cara. Muito, muito legal. Adaptaram bem a luta do Titã pro mobile. Vamos dar mais uma passada aqui. Mais um pouquinho. Vamos ver se tem o final aqui pra eu dar uma olhada. Oi, nossa, ok. Maneiro. Eu achei bem bacana, cara. Achei bem bacana isso aqui. Deixa eu botar um áudio aqui. É o áudio de Final Fantasy, né? Eu vou deixar sem música mesmo, sem áudio mesmo. É bem demorado, né? Nesse vídeo ele fala que o Wipa, né? O vídeo tem 16 minutos, então é uma lutinha considerável, cara. Uma Extreme. Ele vai tomar? Não tomou. Olha, cara, se você faz isso aqui no Final Fantasy XIV com 100 de ping, você toma. Se você faz isso aqui, esse snapshot te pega fácil. Se tiver 100 de ping, você toma isso aqui. 100 é relativamente baixo na maioria dos jogos. Mas eu achei que tá bom. Isso aqui eu acho que foi um ótimo exemplo pra mostrar a diferença do snapshot e do registro, né? Eu tinha comentado. A cara dele. Provavelmente é por causa disso. Agora vamos pra mais um ponto, mais um vídeo aqui que eu separei. Que é a criação de personagem. Esse cara aqui, o Wild Dragon, esse cara é muito herói. Que ele pegou vários vídeos da plataforma chinesa e upou no YouTube. Então vou até deixar essa playlist pra vocês olharem aqui. Depois. Deixar na descrição aí. Pra vocês verem os vídeos. Isso aqui eu separei por um motivo especial, porque o cara tá criando o personagem aqui, ele cria o personagem e tal. Mas aqui tem uma das paradas que eu achei mais incríveis em todo esse sistema. É que você pode literalmente testar a classe, cara. Olha que da hora. Isso eu achei do Duca, assim, absurdo. Achei isso muito da hora. Vai, boneco, bate no boneco aí, cara. Bate com o boneco aí. Eu achei isso muito legal, cara. Porque no 14, normalmente, você vai criar o boneco, você escolhe uma classe, você tem só o visual da roupinha e mais nada, né? Você tem que ir... Depois de algumas horas jogando, você vai conseguir testar outro job, né? Agora aqui não. Aqui você pode testar na criação, cara. Isso é muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Isso é um QOL, assim, que divino do jogo. Vamos olhar mais uma coisinha para não ficar muito extenso o vídeo. Aqui ele mostra a pesca. E também poucas skills. E isso me intriga muito, cara. Como é que eles vão fazer isso no futuro? Ó, HUD toda. Eu gostei muito da apresentação da HUD aqui. Tudo é muito prático. Tudo é muito direto ao ponto. É tudo bem parecido, né? Falhou a pesquinha aí. Vamos ver um outro vídeo. Pera aí. Tem um outro vídeo aqui que eu tinha separado também. Cadê? É esse aqui mesmo. Esse aqui mesmo.
Esse aqui eu tinha falado. Pera aí, chinês, eu não te entendo. Eu gostaria de te entender, mas eu não falo tua língua. Aqui vai falar da criação de personagem. Tinha uma coisa que eu tinha visto aqui que eu queria mostrar e comentar. Isso aqui, a praticidade da HUD de fazer o questing, cara, eu achei isso incrível. Aqui mostra um pouco. Ó, tudo é muito prático, muito rápido. Ó, pá, recompensa, mostrar um emote, pá. Achei que vai mostrar um outro pedacinho legal. Isso aqui é o Chocobo... Eu não lembro o nome agora. Chocobo Keep? Não lembro o nome. Que é um negócio que a gente quase não usa, né? Aqui eu acho que tem um pedaço do vídeo que ele mostra. Eu tinha visto isso em um outro vídeo. Isso aqui, ó. Além dele mostrar o tracejado bonitinho, eu não sei se nas quests ou mostra uma rota, mas se não me engano, o cara, ele aluga o Chocobo, ele leva você até a quest, cara, do que eu entendi. Achei isso muito maneiro. Assim, claro que isso torna o jogo um pouco automático demais, né, mas... É mobile, né? Mobile é entendível isso. É comum na estrutura de jogo móvel você ter um pouco mais de automação. Mas pelo próprio vídeo da pesca ali deu pra ver que aparentemente não era automático, o que é algo positivo na minha opinião. Aqui mostra aqui, ó, autorrota. Ah, aqui mostra o Chocobo andando, olha, pegando o Chocobo e chegando na quest. Isso eu achei muito legal. Isso é muito legal mesmo. No começo, principalmente, que o começo é muito arrastado do jogo e muita gente passa batido desses negócios de chocobinho, né? E você não tem mount ainda. Então isso aqui é um quebra-galho danado, cara. Ele te levar até o lugar bonitinho, ele te leva exatamente na quest, cara. Porque no original, o jogo, ele te leva até um spot, né? Aí depois você anda até a quest. Aqui, pelo visto, ele... Tem autorrota também ou isso aqui é só pra facilitar a rota? Porque se isso aqui for também pra facilitar a rota, não for automático, também é muito legal. É uma coisa que o oficial também seria muito interessante de se inspirar também. Muito, muito legal. Aqui tem mais umas coisinhas, mas... Essa parte eu não entendi muito bem, mas é como se... Parece um sistema de matéria, mas ao mesmo tempo parece um sistema de upgrade. É como se eu tivesse um sistema de upgrade igual qualquer outro MMO comum, mas aqui não fica muito claro. Se eu tiver a oportunidade de jogar isso aqui em inglês, pelo menos, eu até posso fazer um vídeo melhor depois testando, mas... Em japonês / chinês aqui, eu acho que é chinês isso aqui, fica meio difícil de entender. Mas... A parte de acessibilidade e de guia do mobile tá muito superior. Muito superior mesmo. E aqui mostra só mais um videozinho de combate, o cara usando bastante o auto-ataque. O que deixa, na minha visão, um jogo bem mais action. Pelo menos com uma percepção action, né? E basicamente, gente, é isso. Eu não sei se eu vou ter vídeo aqui do transmog, do sistema de transmog do jogo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui ele mostra bastante coisa. Mas infelizmente não tem os capítulos, então não dá pra saber exatamente... Não dá pra saber exatamente o que é cada bloco. Mas o próprio sistema de glamour do jogo também tá bem diferenciado. Eu vi muita gente elogiando o Gold Saucer aí, pra quem quer ver. Olha a HUD, essa HUD é maravilhosa, cara. Tudo muito fluido, bonitinho. Olha. Assim, vamos ser franco, o designer, uma empresa experiente de jogo móvel, ela sabe fazer jogo, cara. Ela sabe apresentar jogo, porque o jogo móvel ele tem que ser muito bem apresentável, porque tem uma concorrência muito grande. É um mercado também um pouco volátil. O público vai e volta muito facilmente. Olha como é tudo muito bonito, cara. É muito legal, cara. E eu particularmente espero com absoluta... Assim, eu sou otimista, né? Mas eu gostaria muito que a Square Enix aprenda com essa versão. Porque tem grandes chances deles aprenderem melhorias consideráveis para o jogo original. Acredito que a Square vai fazer isso? Nem um pouco, porque a Square está numa estagnação tão grande que é muito difícil de esperar algo desse tipo. Mas... Enfim, vou deixar essa playlist para vocês aí, vocês assistem o que vocês quiserem.
Tem bastante coisa bacana. E deixa pra mim no comentário o que vocês acharam. O que vocês estão achando do mobile aí, desses previews iniciais do novo Final Fantasy. E o que vocês esperam? Vocês vão jogar? Eu, infelizmente, não tenho um celular decente pra poder jogar isso aqui, mas... E eu prefiro muito mais jogar em PC, mas... E você vai jogar um FF14 mobile? Então, me diga aí nos comentários. De resto, meus amigos, fiquem bem. E até a próxima. Um abraço.